A paz do Senhor a todos os irmãos, a todos os ouvintes que estarão ao alcance deste áudio. A palavra do dia está registrada no livro de Josué, capítulo 1, que diz assim: E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto, desde este Líbano, até o grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o grande mar, para o poente do sol será vosso termo. Ninguém se sustentará diante de ti. Todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei aos seus pais que lhe daria. Tão somente esforça-te. Amados e queridos irmãos, eu quero meditar com cada um de vocês neste dia maravilhoso que o Senhor nos fez, com um tema: o segredo de um conquistador. A força, a coragem, foram duas coisas que o Senhor mais exigiu de Josué. E ao lermos esse texto e o livro de Josué, vamos compreender isso. E essas duas coisas, irmãos, elas são fundamentais na vida de um ser humano, na vida de alguém que quer ser um conquistador, que quer ser um vitorioso. Mas também há uma terceira coisa muito importante que Deus também cobrou de Josué. E o que foi? Não se aparte a tua boca do livro desta lei. Josué 1:8. Ou seja, meus irmãos, não cesses de falar desta lei, de meditar na palavra do Senhor. E muitos deixam de conquistar porque não leem a palavra. Então eles acham que é só eles que passam por problemas, por dificuldades, por inúmeras situações difíceis, mas não impossíveis, porque a Bíblia diz que o Senhor não nos daria um fardo que nós não poderíamos carregar. Então, quando nós olhamos para a Bíblia, para as histórias da Bíblia, para os homens, mulheres, para o povo que também sofreu na Bíblia, mas também é um povo que venceu, há homens e mulheres que também venceu, nós vamos aprendendo o segredo para conquistar. E o primeiro, seja forte. E a força, ela é sem dúvida nenhuma uma ferramenta indispensável na vida de um conquistador. Quando Deus disse para Josué: esforça-te, o Senhor, ele não estava exigindo de Josué apenas a força física, mas ele estava exigindo acima disso uma força interior. Pois o homem, quando ele é fortalecido no seu interior, vale muito mais do que um que possui apenas um montoado de músculo. Juízes 16, versículo 19 e 20. Leia lá para você ver. A força interior, a força espiritual. Nós temos que buscar essa força espiritual, nos esforçar para ler a palavra, para ouvir a palavra. Eu tenho certeza, esses áudios que nós mandamos todo dia, muita gente ouve, mas tem muita gente que não ouve. Ele não tem força nem para ouvir o áudio e quer vencer. Como vai vencer? Como vai conquistar? Se não tem força nem para ouvir, nem para meditar, nem para ouvir o que Deus quer falar ao seu coração. A primeira adversidade enfrentada na terra prometida, a Bíblia diz que o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Josué 7:5. Leia para você ver. Por isso Deus cobra tanto esforço
ânimo e coragem do líder Josué, para que ele mostrasse para o povo que haveria condição de conquistar e de vencer, se então meditasse na palavra do Senhor, se acreditasse na promessa do Senhor, se esforçasse, se cuidassem da sua vida espiritual, não tão somente física. Hoje muita gente vai para a academia, se preocupa muito com o corpo. É importante, é bom cuidar do corpo, mas o exercício físico, Paulo disse, para pouco tem proveito. Agora, o exercício espiritual, esse sim, vale muito a pena. Em 1 Samuel 30 e verso 6, Davi revela um grande segredo de um conquistador e ele mostra-se forte, preparado para enfrentar a adversidade. Em 2 Samuel 22 e 30, Davi cheio de ânimo, de força, então ele chega a dizer: porque contigo passo pelo meio de um esquadrão, pelo meu Deus salto um muro. Em Provérbios 24:10, Salomão afirma que se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Então, seja forte, seja animado, tenha ânimo, espera em Deus, confia em Deus, faça as coisas pela fé, acreditando que você vai vencer, que você é um conquistador. Segundo, seja corajoso. O segundo grande segredo aqui é ser corajoso. O segredo de um conquistador é ser corajoso. Todos os grandes conquistadores da história foram homens e mulheres corajosos. Quando Deus, quando nós olhamos aqui na Bíblia, quando faltou coragem para Baraque, sobrou coragem para Débora e a Jael. Juízes capítulo 4, versículo 4 em diante. Quando faltou coragem a 22 mil homens, sobrou coragem a Gideão e os 300 para derrotar os midianitas. Quando faltou coragem ao exército de Saul, sobrou coragem para Jonatas e o seu jovem escudeiro para derrotar uma importante guarnição dos filisteus. 1 Samuel 14, do versículo 1 em diante. Não se esqueça disso. Quando faltou coragem a Saul e todo o seu exército para enfrentar os filisteus, e então sobrou coragem a um jovem chamado Davi, que se dispôs, que teve coragem para vencer, para derrotar o gigante Golias. Aí eu te pergunto, o que está faltando em você? Está faltando coragem? Então receba hoje, em nome de Jesus Cristo, e vá em frente, não desanime, não pare. A primeira provinha que vem, a primeira situação difícil que vem, você acha que está difícil? Nós estamos vendo, ontem, hoje, estamos vendo nos noticiários a grande dificuldade que as pessoas estão enfrentando em vários estados do país, alagamentos, pessoas perdendo tudo, mas não podem desanimar, tem que se lutar para vencer. Por quê? Porque essas águas vão baixar, essas águas vão secar e você tem a oportunidade de voltar a construir de novo, a conquistar tudo de novo. Ficar se lamentando não vai adiantar, mas se lutarmos, se tivermos coragem, nós vamos conquistar. Terceiro, seja orientado pela palavra do Senhor. O terceiro segredo de um conquistador é ser orientado pela palavra do Senhor. É isso que Deus deixou bem claro em Josué, capítulo 1, versículo 7 e 8. Josué, ele foi bem sucedido. Por quê? Porque ele seguiu corretamente a instrução que o Senhor lhe passou. Em Josué 8, 30 a 35. Josué, ele foi tão bem sucedido, ele sempre buscava a orientação da palavra do Senhor antes de partir para as conquistas. É por isso que era sempre bem sucedido. Leia 1 Samuel capítulo 30, do versículo 7 em diante, e você verá o segredo na vida de Josué. A palavra do Senhor, meus irmãos, ela é a bússola que nos orienta e nos guia por todas as nossas conquistas. Salmo 119 e verso 105. E em Provérbios 30 e verso 5, Salomão escreveu: toda palavra de Deus é pura, escudo para os que nele confiam. Os conquistadores precisam ter força, coragem,
ânimo e orientação da parte de Deus. Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família, Deus abençoe que você possa ser um conquistador. Seja forte, seja corajoso e não deixe de seguir de forma nenhuma a orientação